Olá, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma das palestras do segundo CIFO NEISE SED H 2025, o ciclo de palestras online do grupo NEISE SED da Universidade do Estado da Bahia, Campus 1, Salvador. E hoje nós vamos ter uma apresentação cujo título da palestra é Aspectos Dermatológicos da Síndrome de Ehlers-Danlos, que será apresentada por uma das pesquisadoras do nosso grupo, NEISE SED, que é a professora doutora Fernanda Ventim Prates de Souza. A professora Fernanda fez graduação em Medicina na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, a sua residência no Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário da UFBA, o mestrado e doutorado pelo Programa de Ciências de Saúde da UFBA também, com ênfase em dermatologia tropical e imunologia. Atualmente ela é professora auxiliar aqui na Universidade do Estado da Bahia e atua em dermatologia clínica, cirúrgica, cosmiátrica, sendo membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Academia Americana de Dermatologia e, como eu já disse, uma participante pesquisadora, extensionista do nosso grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos Interdisciplinares e Saúde Integrativa da UNEB. Professora Fernanda, fique à vontade, você tem 1 hora para a palestra. Após a palestra, que vai ser gravada, a gente terá uma pausa de 5 minutos e após 5 minutos a gente volta para a roda de conversa. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Pode dar início. Boa noite a todos. Eu que agradeço a participação nesse grupo de pesquisa e vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje, que me coube falar dos aspectos dermatológicos da síndrome de Ehlers-Danlos. Então, esse termo, ele designa um grupo, né, de doenças que traduzem um distúrbio hereditário, né, do tecido conjuntivo, que vai se caracterizar por uma fragilidade cutânea, hipermobilidade nas articulações e manifestações sistêmicas. É um termo utilizado para designar os 13 subtipos dessa doença que foram classificados em 2017, né, que são doenças com características clínicas e genéticas bem heterogêneas. Posteriormente, foi sugerido num consenso, né, de pesquisadores da síndrome, mais um novo tipo, que seria o 14º tipo, o chamado a SED clássica tipo 2. Toda a síndrome de Ehlers-Danlos, os seus subtipos, estão envolvidas com mutações das fibras do colágeno e de outras proteínas, né, da matriz extracelular. Vale ressaltar que todos os subtipos de SED têm manifestações cutâneas, muitas delas, inclusive, fazem parte do diagnóstico, né, de cada subtipo, algumas com manifestações mais exuberantes, outras com manifestações mais discretas, mas todas acabam tendo a manifestação na pele. E as alterações cutâneas, elas podem ser esse primeiro sinal clínico e ajuda a contribuir com o diagnóstico, identificação do subtipo da síndrome de Ehlers-Danlos e também do manejo prognóstico de cada paciente. Aqui, para vocês verem como é importante, né, a alteração dermatológica, essa doença foi descrita por dermatologistas, né? Tem esse primeiro relato desse dermatologista russo, que trouxe esse primeiro relato de SED em 1891, e posteriormente os outros dermatologistas, Ehlers-Danlos, que trazem o nome da doença, né, hoje em dia da síndrome, um dinamarquês e um francês, trouxeram essa descrição mais abrangente da parte clínica da síndrome de Ehlers-Danlos. E aí, em 1936, esse médico britânico nomeou a síndrome, né, homenageando os dois dermatologistas, e o que se tem na literatura é que, como a gente não tinha esse acesso à revisão a revisão bibliográfica computadorizada, ele acabou, no momento, perdendo, né, esse relato, não vendo esse relato do dermatologista russo, e acabou homenageando esses outros Ehlers-Danlos que fizeram essa descrição clínica mais abrangente posteriormente. Então, eu trouxe os aspectos dermatológicos da SED em cada uma das suas variantes, os seus principais aspectos. Inicialmente, a gente falando da SED clássica, né? Então, ela se caracteriza por essa hiperextensibilidade da pele, que é a capacidade da pele esticar além da sua amplitude normal.
E foi visto, então, nos pacientes com a forma clássica, que essa hipersensibilidade ela é maior do que em pacientes controles saudáveis, né, que não têm a síndrome de Ehlers-Danlos. Isso foi verificado elevando-se a pele na parte dorsal do antebraço ou dorso da mão não dominante, elevando-se a pele com uma prega mais de 1,5 cm. Outro lugar facilmente também da gente identificar essa hipersensibilidade seria na região dos joelhos, cotovelos, lateral do pescoço, em que a gente, uma prega acima de 3 centímetros, nesses lugares é sugestivo realmente da síndrome da Ehlers-Danlos tipo clássica. Cicatrizes atróficas, papiráceas, né, que vem do termo de papel, finas, translúcidas, também são comuns nesses pacientes. Então, cicatrizes pós-traumas ou cirurgias, mesmo superficiais, podem gerar uma cicatriz atrófica, mais fina nesses pacientes. É comum no rosto, né, e também em áreas de trauma, como canelas e superfícies extensoras. Cicatrizes que são localizadas, às vezes, em joelhos, em cotovelos, tem esse aspecto tipo enferradura, escrito enferradura, ou boca de peixe. Nessas cicatrizes também, por conta da fragilidade vascular, é comum a gente observar depósito de hemosiderina, né, trazendo uma pigmentação, às vezes, hipercrômica, ou às vezes até arroxeada, né, causada pelo trauma e pelo extravasamento de hemácias ali naquele lugar. A ocorrência de hematomas desde a primeira infância acaba sendo comum também nesses pacientes. Então, às vezes, após os mínimos traumas e traumas também do início do engatear e andar, a gente consegue identificar esses hematomas com mais facilidade nesses pacientes e com a frequência maior. Às vezes não existe nenhum trauma que você consiga, eu me bati na porta. Não, às vezes os mínimos traumas mesmo do dia a dia, a gente sabe que podem estar relacionados com o surgimento desses hematomas. Vale lembrar que nessa faixa etária, com o surgimento desses hematomas, é importante a gente fazer uma diferenciação com distúrbios de coagulação. Então, eu trouxe algumas imagens mostrando nessa figura, mostrando a hipersensibilidade da pele e os hematomas, e as cicatrizes com deposição de hemosiderina nessa parte da pele, então, que traz essa característica mais acastanhada, mais violácea, né, arroxeada da pele. Aqui uma foto de um outro artigo, então, mostrando essa hipersensibilidade da pele, né? E uma cicatriz também atrófica, em região de membros. Outras características que a gente observa nesses pacientes com sede clássica são os pseudotumores moluscoides, que são nódulos carnosos, fibróticos, que pode até ter 3 centímetros de diâmetro, que são observados em áreas de trauma, áreas de cicatrizes, muito comum em joelhos e cotovelos. Eles ocorrem ali por aquele trauma repetido, a formação de equimoses, né, do arroxeado, do hematoma repetido. Os esferoides também subcutâneos são descritos nesses pacientes, que são lesões palpáveis, móveis, do tamanho de um caroço de ervilha ou um pouco menores, que geralmente estão também em áreas de trauma, como braço e perna. Alguns dessas lesões papulonodulares, né, então palpáveis, esses podem apresentar até uma calcificação, e aí a gente consegue identificar esses esferoides também em exames como radiografia, né, que traduzem esses globos de gordura calcificado ali naquela região. Outros achados também nos pacientes com sede clássica seria a blefarocalase, que é como se fosse uma inflamação crônica mesmo, na pálpebra, né? Então, edema, inchaço nessa região da pálpebra, com o aumento do pregueamento também dessa região. E os sucros infraorbitais marcados também podem ser sugestivos da sede clássica. O próprio excesso de pele nas pálpebras, o envelhecimento precoce, visto nas mãos, no rosto, também são descritos nesses pacientes. Então, eu trouxe algumas imagens
Aqui a gente tem primeiro essa cicatriz papirácea hemosiderótica, né? Com essa coloração que a gente já falou, acastanhada, meio arroxeada. Aqui outra cicatriz. Aqui o esferoide subcutâneo, que seria esse nódulozinho, né? Do tamanho de uma ervilha. E aqui o pseudotumor moluscoide grande em área de dobra desse paciente, que são esses nódulos fibróticos muito comuns em áreas nas articulações. Aqui eu queria uma imagem de blefarocarlase, procurei, não achei uma tão característica, pedi na inteligência artificial, né, o chat GPT, para gerar essa imagem para mim, para trazer essa imagem para vocês. Então, essas são imagens que o chat GPT ele gerou quando eu pedi para uma imagem de paciente com a síndrome de Ehlers-Danlos e a blefarocarlase. Então, saindo um pouco da sede clássica, indo para a sede vascular, que vai ser esse subtipo, né, da sede relacionado principalmente a alterações do colágeno tipo 3 e mais raramente do tipo 1. Lembrar que é uma síndrome multissistêmica, né? A gente vai ter não só as manifestações na pele, mas a gente vai ter as manifestações no revestimento dos órgãos internos, pleuroperitoneais, ligamentos, no trato gastrointestinal, na parede dos vasos, né? E muito importante, né? Nesse subtipo chamado de sede vascular, e pode estar relacionado também com ruptura arterial e ruptura uterina, por exemplo. Então, nesses pacientes, a gente consegue ver uma pele mais translúcida, uma pele mais fina, devido a essa redução do colágeno, em que a gente consegue ver os vasos aparentes, né? Então, a pele mais fina mesmo. E que esse afinamento dérmico ele acaba sendo mais evidente no dorso das mãos, parte superior do tórax, são as áreas que a gente consegue evidenciar isso com mais facilidade. A crogeria, a progéria também é um achado nesses pacientes, que nada mais do que traduz esse afinamento dérmico na face, mãos, pés, com o surgimento de rugas finas, né? Esse enrugamento, ele é consequência dessa falta de sustentação mesmo da derme, né, devido às alterações do colágeno, e também da hidratação, né, do turgor da pele que a gente precisa, que quando a gente tem essa pele mais afinada, a gente não consegue reter, né, essa água na pele de forma tão eficaz. As cicatrizes atróficas também podem acontecer nesses pacientes, especialmente em áreas de trauma, né? Joelho, canela, cotovelo. E geralmente acabam sendo cicatrizes um pouco mais estreitas do que a gente observa na sede clássica. Hematomas são bem característicos, né, desse subtipo da doença, né? Que os pacientes conseguem aumentar, então, por conta dessa fragilidade vascular, né, alteração do colágeno tipo 3 na parede dos vasos, os pacientes apresentam hematomas, equimoses com mais facilidades do que nos outros subtipos da sede. Outra alteração que a gente observa também na sede vascular seria a elastose perfurante serpiginosa, que é uma alteração na pele, que a gente pode encontrar em outras doenças que alteram o tecido conjuntivo, mas a gente encontra com a frequência maior nesses pacientes com sede vascular. Então, é uma alteração que cursa com a eliminação transepidérmica, então, através da pele, né, de fibras elásticas, através da pele, e isso a gente vai ter a formação de pápulas, lesões pápulas agrupadas em configurações serpiginosas, que eu vou trazer uma imagem, ou arqueadas com o centro mais apagado. Eu vou trazer uma imagem para ficar mais fácil para a gente entender isso. Outros achados que a gente encontra nesses pacientes é a recessão gengival, a varizes de início precoce. No cabelo também a gente pode encontrar um afinamento difuso, parece ser mais comum também nesses pacientes. E existe um fenótipo descrito que a gente pode encontrar nesses pacientes, um fenótipo facial, que seria um rosto mais afinado, com redução do volume de gordura, os olhos mais fundos, com o lábio superior mais fundo, ou mais fino, desculpa, e também com os lóbulos
da orelha descritos como aderentes, né? Que seria aquele lóbulo da orelha que ele é grudado realmente aqui na região do rosto, sem aquela fenda. Eu também tenho uma foto para mostrar a vocês. Aqui. Então, aqui eu tenho uma foto da elastose serpiginosa, né? Que seria, então, essa lesão com essas pequenas pápulas, são esses carocinhos, né? Que a gente vê na borda da lesão, com esse centro mais apagado, né? Então, isso é uma lesão característica da elastose perfurante serpiginosa. E aqui nessa foto do lado, a gente consegue ver, então, a pele fina, a pele translúcida do paciente nessa região do colo, em que a gente consegue ver os vasos de forma mais aparente. Aqui uma foto de um paciente com também assédio vascular, que a gente coloca que mostra essa orelha sem a fenda no lóbulo, né? Que seria essa orelha grudado, né, nessa estrutura aqui perto do rosto, né? Da região da mastoide. Então, isso também é um achado que a gente pode ter nesses pacientes. Já a sede periodontal, né? Então, ela tem esse nome devido à intensidade das manifestações na região da mucosa oral. Então, são pacientes que vão ter uma periodontite grave, de difícil tratamento, que pode começar na infância ou na adolescência. E isso vai gerar, com o tempo, uma perda dessa gengiva keratinizada, gerando uma recessão gengival. E parece que esse mecanismo dessa alteração periodontal estaria relacionado à degradação do colágeno mediadas por alterações do complemento, que seria a alteração fisiopatogênica, né, desse subtipo. Outro aspecto também que chama atenção nos pacientes com a sede periodontal seriam as placas pré-tibiais, descritas como placas pigmentadas, né? São placas mais escuras do que a pele do paciente, caracteristicamente na região da canela. Elas não são específicas desse subtipo. A gente pode encontrar também na sede vascular ou na sede clássica. E estudos de biópsia mostram, nesses pacientes, uma alteração com fibrose, depósito de hemosiderina, semelhante à necrobiose lipoídica, que é uma alteração que a gente consegue ver nos pacientes diabéticos, principalmente os pacientes diabéticos descompensados, que a gente já vê uma alteração de trofismo, de nutrição, vamos dizer assim, daquele membro inferior. Então, a gente consegue ver esse aspecto bem parecido por conta da alteração do colágeno ali naquele lugar. A gente pode encontrar nesses pacientes também a hiperextensibilidade, a fragilidade da pele, né? As cicatrizes atróficas, uma vascularização proeminente e a acrogéria também é descrito nesses pacientes com enrugamento mais no rosto, na região dos pés e das mãos. Aí eu trouxe aqui uma foto, então, dessas placas observadas na região pré-tibial, características da sede periodontal. Na sede hipermóvel, esse é o subtipo de sede que a gente depende muito do diagnóstico clínico, né, que ainda não tem uma mutação genética identificada. A gente vai ter a hipermobilidade articular significativa, e o que marca muito são as complicações associadas a dor crônicas e luxações dessa hipermobilidade. E a gente vai também ter as manifestações na pele, que de uma forma geral acabam sendo um pouco mais leves, do que a sede clássica. Então, essa hiperextensibilidade cutânea também é descrita na sede hipermóvel, com a pele descrita como macia, de uma característica mais aveludada. A gente consegue ver também nesses pacientes estrias inexplicáveis, ou seja, mesmo que o paciente não tenha sofrido um grande aumento de peso, ou uma gravidez, ou um estirão do crescimento, alguma coisa que justificasse, né, o estiramento dessa pele, a gente pode encontrar essas estrias mais largas, essas estrias vermelhas, né, são muito comuns nessa região de costa, virilha, mama e abdômen, e nesses pacientes também a gente encontra essas cicatrizes atróficas, não papiráceas, ou seja, não tão finas como a gente encontra na sede clássica.
Outro achado também desses pacientes são as pápulas piezogênicas, né? Geralmente bilaterais, então em ambos dos pés, né? Isso até entra na parte na ajuda, né? No auxílio diagnóstico dessa doença. Então, as pápulas piezogênicas podem ser encontradas de forma bilateral nesses pacientes. Eu tenho uma foto mais na frente, eu vou trazer para vocês essa ilustração. E hematomas são também comuns nesses pacientes, a alteração com escleras azuladas e cicatrização difícil das feridas também pode ser encontrada nesses pacientes. E a ocorrência também de hérnias abdominais recorrentes ou múltiplas também pode acontecer. Esse aspecto de uma pele mais flácida, chamada de cutis laxa, né, o envelhecimento prematuro dessa pele também é descrito, então a pele mais frouxa, mais enrugada também é descrita nesses pacientes. A queratose pilar, que é a ocorrência daqueles carocinhos, principalmente aqui na região de braços e pernas, acaba sendo comum. E também um espessamento da pele nas superfícies extensoras, joelhos, cotovelos, a gente acaba tendo também esse achado nos pacientes com sede hipermóvel. É descrito também nos pacientes com sede hipermóvel algumas características cirúrgicas, né? Então, tem alguns trabalhos mostrando que esses pacientes estão mais suscetíveis a complicações cirúrgicas, principalmente em procedimentos dermatológicos, procedimentos ambulatoriais também. Então, hemorragia, necessidade de uma sutura assim, especial, né? Então, idealmente, a gente preferia esse fechamento por planos, por camada da pele. É descrito também ocorrência maior nesses pacientes, a deiscência de sutura, né? Então, você faz a cirurgia, dá ponto, tudo certinho, vamos dizer assim, a técnica correta, e ainda assim pode ser que esse paciente apresente uma abertura desses pontos mais na frente. É descrito também a resistência de anestésicos locais, né, por alteração da difusão desse anestésico ali e alteração eletrolítica também. E esses dados chamam atenção, então, para que o cuidado que a gente tem que ter, esse manejo perioperatório, né, tanto o preparo para essa cirurgia, e a cirurgia em si, intraoperatório, e também os cuidados pós, né, a gente fica dizendo que quando a gente faz uma cirurgia no paciente, essa cirurgia não é do paciente, ela é nossa. Então, até a gente tirar o ponto, até o paciente cicatrizar, acaba que isso é uma responsabilidade nossa, né? Então, toma conta do nosso trabalho, né? Então, a gente tem que ter toda essa questão de orientação também, do cuidado, de orientação pré, que eu acho que é muito do saber indicar, do que é realmente necessário, né? A gente vai muitas vezes trocar um sinal por uma cicatriz anestética, um sinal de que não é perigoso. Ah, não, eu quero trocar esse sinal porque ele me incomoda. Mas é muito da gente poder orientar. E precisa esse sinal ele é benigno, ele não precisa sair daí, a não ser que você queira, né? Essa é uma área de cicatrização ruim, pode ser que essa cicatriz não fique legal. Então, vai muito desse cuidado que eu acho do pré, do intraoperatório, da técnica e também da orientação no pós. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de artigo, mostrando, então, essa hiperextensibilidade da pele. Aqui é aquela mesma primeira imagem, trazendo, que eu trouxe falando da sede clássica, mas aqui comparando com a hipermóvel, então mostrando essas cicatrizes atróficas, e cicatrizes alargadas também. Aqui um caso que eu tive a oportunidade de acompanhar na residência, e essa publicação ela é de 2015, então eu devo ter acompanhado esse paciente, eu terminei a residência em 2014, em 2013, mais ou menos. Talvez até voltando atrás, uma paciente que a gente tenha até perdido esse diagnóstico, né, de sede hipermóvel na época, mas era uma paciente jovem de 24 anos que tinha essas pápulas piezogênicas bilateralmente, então essa é a apresentação clínica das pápulas piezogênicas, que nada mais são do que uma herniação do tecido adiposo ali naquele lugar. Então, por conta da fragilidade do colágeno, ali acaba ocorrendo essa herniação de tecido gorduroso, né? E aí gera esses carocinhos assim amarelinhos, geralmente quando o pé está sob pressão.
ela não tinha nada que chamasse na história dela de antecedentes, né, de outras doenças, era uma paciente também, isso é muito descrito também em alguns atletas, ela não tinha, ela não era atleta, né, e o que chamava a atenção era que ela referia não incômodo das lesões, mas ela referia a sentir dor nessas lesões, né, e é descrito na literatura que até mais ou menos de 7 a 10% desses casos o paciente pode sentir dor. E a gente já tinha feito medidas conservadoras de evitar ficar muito tempo em pé, usar um sapato confortável, botar esse pé para cima no final do dia, algumas coisas, uso de meias, atividade física regular, e ela não tinha respondido. Optamos por fazer eletrocauterização das lesões, que é a gente usar o bisturi elétrico e queimando, né, cauterizando cada uma dessas lesões, e ela também não respondeu. E aí o que ela respondeu foi a gente fazer uma infiltração nas lesões, a gente chama de infiltração intralesional com corticoide, e aí acabou gerando uma regressão, então, dessas lesões com melhora da sintomatologia, da dor, né, do que estava incomodando essa paciente. Aqui outra foto da literatura também mostrando as pápulas piezogênicas podais. Elas são descritas na sede hipermóvel, outras alterações do colágeno também podem trazer, outras doenças do colágeno também podem apresentar. Aqui essa imagem bem legal, mostrando então as cicatrizes pós-cirúrgicas, né? Como eu falei, é descrito nesses pacientes essas complicações pós-cirúrgicas com a frequência maior. Então a gente vê essas cicatrizes após procedimentos, né? As cicatrizes pós-cirúrgicas, e nessa última imagem aqui chama a atenção que a gente tem a ceratose pilar, que são os carocinhos que a gente descreveu na área, junto com uma cicatriz. Aqui outra foto também da literatura, mostrando a deiscência da ferida, né? Então, após 3 semanas após o procedimento cirúrgico, a gente consegue ver aqui até o que a gente chama o aspecto de trilho de trem, que é quando a gente consegue ver o lugar onde o fio passou, né? Então, mostrando que realmente foi uma lesão que foi suturada, ela foi costurada, e ainda assim a paciente apresentou uma abertura dessa sutura, né? Dessa lesão, no pós-operatório. Aqui, essa outra imagem, a gente consegue ver esse aspecto de espessamento nas superfícies extensoras, aqui no joelho. Então, a hiperceratose, esse termo, ele diz sobre esse espessamento mesmo da pele nessas regiões. Isso é muito comum. Aqui na figura D, a gente tem a ceratose pilar, que são esses carocinhos, que a gente encontra também em outras doenças, às vezes na dermatite atópica, acaba sendo muito comum também, mas é comum a gente encontrar nos pacientes com sede hipermóvel. Aqui uma imagem dessas estrias largas, né? Essas estrias mais enlarguecidas que a gente consegue ver. E aqui outra imagem das pápulas piezogênicas. Aqui um artigo recente, esse artigo de 2021, ele traz um achado ele traz uma conclusão dizendo que é para a gente prestar atenção no livedo reticular nos pacientes com sede hipermóvel. Então, fazendo uma revisão dos achados dermatológicos com sede hipermóvel, além de tudo que a gente já falou, eles encontraram também uma associação com o livedo reticular, que é essa em mulheres, estudando mulheres com sede hipermóvel nesse artigo, eles encontraram uma associação com a ocorrência de livedo reticular, que é esse padrão vascular em trama da pele, geralmente quando a gente está submetido a baixas temperaturas, né? Essa alteração vascular aí nesse lugar faz com que a gente apresente esse aspecto em trama, também descrito como aspecto marmorado, que é esse padrão do livedo. Então, esse artigo ele conclui dizendo que isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligada, né? Como se fosse mais uma pista, mais um achado desses nos pacientes com sede hipermóvel. Na sede tipo dermatoparáxis, né, a gente encontra
o que marca esse subtipo é uma pele extremamente, de forma prematura, frágil, então a gente vai ter essas alterações com lacerações, às vezes congênitas ou no pós-parto, né? E a gente encontra essa pele redundante, flácida, com dobras excessivas, principalmente em punhos e tornozelos. Encontramos também esse enrugamento palmar, é comum nesses pacientes, e é descrito também um retardo desse crescimento pós-natal com membros, mãos e pés curtos. Alguns outros sinais também são vistos na infância, com os olhos proeminentes, as pálpebras edematosas, esse achado de blefarocalase que a gente falou no início, as pregas epicânticas, a gente pode encontrar também nesses pacientes, as fontanelas, né, as suturas de fechamento do crânio maiores e também de fechamento tardio. E a gente acaba tendo também uma maior tendência com formação de hematomas e hemorragias nesses pacientes e também as cicatrizes atróficas. Aí aqui eu trouxe essa imagem mostrando então essa flacidez cutânea com essa redundância de pele, né? Na dermatosparaxis, nesses pacientes, que é descrito principalmente na região palmar. Na sede tipo clássico, que é esse subtipo relacionado às mutações, né, descritas no gene da tenacina X, né, ela recebe esse nome porque ela tem uma característica clínica bem semelhante com a sede clássica, né? Então, a gente vai ter a hiperextensibilidade da pele, com essa textura aveludada, uma pele frágil, com equimoses espontâneas, e nesse tipo, as cicatrizes atróficas, elas não são tão frequentes como a gente encontra nos outros tipos. Na sede tipo clássica também a gente pode encontrar deformidades nos pés, como o pé plano, hálux valgo, que seriam os joanetes, as papas pesogênicas também podem ser encontradas nesses pacientes, e alterações do dedo, dedos curtos, ou uma curvatura normal desses dedos com desvio lateral é comum, principalmente no dedo mindinho, o aspecto de dedo em martelo também, com acometimento das articulações e deformidade dos dedos. Nesse tipo também, nesse subtipo de sede, a gente pode encontrar edema nas pernas, né? Então, inchaço nas pernas, mesmo em pacientes que não têm alterações cardíacas que justifiquem esse inchaço, né? A acrogéria também é descrito nesses pacientes e é comum também a gente ter o relato de prolapso da região pélvica, vaginal, uterino, retal, são descritos também nesse subtipo. Outros tipos mais raros de sede, mas a gente encontra também alterações cutâneas, né? Então, a sede cardíaca valvar, ela tem esse nome porque ela tem essa patologia na válvula, né? Cardíaca, aórtica ou mitral. E a gente vai ter as manifestações cutâneas se assemelhando à sede clássica, com hiperextensibilidade, cicatrizes atróficas e a formação de hematomas. A característica é bem semelhante, a característica de apresentação clínica ela é bem semelhante com a sede clássica. Então, os autores sugerem que, na suspeita de uma sede clássica, o ideal seria que a gente afastasse a possibilidade de ser uma sede cardíaca valvar. Então, fazer um ecocardiograma nesses pacientes é interessante para a gente fazer esse diagnóstico diferencial entre os dois subtipos. É descrito também uma associação ou uma sobreposição, né, com a histogênese imperfeita, isso pode acontecer, e alterações também na região do externo, né, dessa parte anterior aqui do tórax, pectus excavatum e hérnias, e também deformidades inguinais é comum, e deformidades nos pés. Na artrocalásia, a sede tipo artrocalásia, o que marca esse subtipo é realmente a luxação bilateral congênita do quadril,
Esses pacientes também, a hipermobilidade articular generalizada e a hipotonia muscular também é bem característica. E na pele a gente vai encontrar esses achados de hiperextensibilidade da pele, cicatrizes atróficas, hematomas. Outra coisa também característica desse subtipo é o padrão cruzado da linearidade palmo-plantar. Então, a gente tem um aspecto como se fosse quadriculado, o aumento da linearidade na região palmo-plantar. Tem uma foto para a gente dar uma olhada nesse aspecto. Então, aqui eu trouxe algumas fotos desse artigo que mostra o acompanhamento dos pacientes com artrocalásia desde o nascimento, né, e nos primeiros meses de vida. Foi um artigo que fez uma série de casos acompanhando esses pacientes. Então, a gente consegue ver aqui nessa primeira imagem a hipotonia muscular no primeiro dia de vida. A gente consegue ver aqui alterações das articulações de cotovelo. A gente consegue ver aqui alterações no rosto, né, com a micrognatia, e aqui nessa figura é essa hiperfrouxidão, né, articulado o joelho, né, então mostrando os aspectos. Aqui outro paciente mostrando, então, essa hipotonia muscular, e aqui esse aspecto que eu falei para vocês, que é esse aspecto dessa linearidade cruzada na região palmar, também acaba sendo comum nesses pacientes. Aqui outra foto, um paciente já com mais idade, né? Então, a gente vê essas lesões cutâneas, né? E as deformidades do pé, chamando aqui a atenção essa foto, essa flexibilidade, né? A hiperextensão do dedo, e também deformidades do dedo, tipo pescoço de cisne, também a gente pode encontrar. Na sede músculo contratural, né? O nome já diz, o que marca mesmo esse subtipo são as contraturas congênitas de adução e flexão, e isso vai interferir na mobilidade, limitação, né, articular desses pacientes. É descrito também o chamado pé torto congênito, né, associado a esse subtipo, e a hiperextensibilidade da pele, com hematomas, fragilidade e a formação de cicatrizes atróficas, e também o enrugamento, né, na região palmar. Outro achado também que a gente pode ter nesses pacientes seriam os dedos afilados ou chamados dedos cilíndricos, né? E um achado, uma característica clínica também, a hiperalgesia à pressão, ou seja, esses pacientes eles vão sentir dor mesmo com o toque leve, mesmo com um toque, uma pressão, que geralmente não causa dor em pacientes que não têm essa síndrome. Nesses pacientes, a gente pode ter essa hipersensibilidade, então, limiar de dor baixo, né? Então, às vezes, no toque convencional, esse paciente pode sentir dor. Outro achado também descrito nesses pacientes é a formação na pele, é a formação de fístulas, né? Então, é um achado que foi descrito mostrando que devido às infecções subcutâneas recorrentes, né? Então, toda hora faz uma infecção, é comum a formação de fístulas, principalmente em glúteos e cotovelos. Na sede cifoescoliótica, o que marca esse subtipo é realmente a hipotonia muscular congênita, né? E a cifoescoliose que se apresentam na infância, na adolescência, e essa hipermobilidade generalizada. Na pele, a gente vai encontrar essas alterações, como hiperextensibilidade da pele, facilidade para a formação de hematomas, e também a ceratose pilar a gente pode ter. É descrito também nesses pacientes alterações craniofaciais, com olhos proeminentes e protuberantes, as pálpebras demasiadas. A gente pode ter também um excesso, uma pele redundante também nesses lugares, as pregas epicânticas, escleras azuladas, o queixo hipoplásico. Então, são achados que a gente pode ter alterações na região crâniofacial. Nesse subtipo também a gente pode ter as fontanelas maiores, né? Então, as suturas de fechamento do crânio, que no leigo a gente chama de moleira, né? Então, as moleiras mais grandes, né, do que normalmente são, com um fechamento tardio das fontanelas.
e também um subtipo que está relacionado com complicações perinatais, com fraturas cranianas congênitas, hemorragias, lacerações cutâneas congênitas e pneumotórax neonatal. A sede miopática, né? Então, a gente vai ter essa hipotonia muscular congênita com as contraturas articulares, principalmente joelho, quadril, cotovelo, estão relacionadas com um atraso no desenvolvimento motor, hipermobilidade dessas articulações e alterações na pele. A gente vai ter essa pele descrita como uma pele macia, aveludada e com a tendência à formação de cicatrizes hipertróficas, ou atróficas, me desculpe. Na sede espondilodisplásica, é visto uma baixa estatura progressiva na infância, né, descrita como associada à hipotonia e arqueamento dos membros. Na pele, a gente pode ver essa hiperextensibilidade da pele, uma pele mais fina, translúcida. Em alguns subtipos também relacionados de alterações genéticas específicas, a gente consegue ver uma prega palmar transversa única, né? Então, seria uma linha única na mão, né? Outros subtipos também a gente vai encontrar dedos afilados e o pé torto congênito, a depender da mutação envolvida. Na síndrome da córnea frágil, o que vai marcar esse subtipo realmente são as alterações oculares, e a gente vai ter principalmente alterações na córnea, uma córnea fina, com a formação de ceratocone, ceratoglobo, miopia, pode estar associada também à perda de audição, e na pele a gente encontra essa pele mais macia, veludada e translúcida. É descrito nesses pacientes. E os achados das cicatrizes não são tão importantes nesses pacientes. E o 14º tipo, né, proposto, que seria a sede tipo clássica 2, que estaria relacionado a essa mutação do gene, a EBP1, teria uma semelhança clínica muito parecida com a sede clássica mesmo, se caracterizando pela hiperextensibilidade da pele, cicatrizes atróficas e essa hipermobilidade articular generalizada que se tem descrito. Então, eu trouxe uma apresentação visando trazer os sinais cutâneos, né, para auxílio na identificação do subtipo, da própria sede e também dos seus subtipos, uma aula bem visual para que pudesse ajudar médicos, profissionais de saúde e os próprios pacientes a identificar esses sinais, essas alterações sugestivas na pele, para auxílio mesmo no diagnóstico e da identificação dessa doença que muitas vezes a gente sabe da dificuldade diagnóstica e de identificação, né? Lembrar que as características elas podem se sobrepor entre os subtipos, né? Mas tem alguns sinais que são mais identificados em subtipos específicos. A biópsia de pele, eu não quis trazer nessa aula, que vai ser tema de futuras apresentações, mas ela pode ser útil em alguns subtipos da síndrome de Ehlers-Danlos, e o estudo genético, sempre que possível também, né, para fechar esse diagnóstico, que a gente sabe que não é uma coisa acessível a todos, né, mas, então, se a gente conseguir, então, ajudar com os sinais cutâneos, a apresentação clínica desse paciente, fica mais fácil para a gente guiar e direcionar a condução desses pacientes. Eu trouxe aqui, então, deixei aqui uma tabela de um artigo bem legal, que ele faz esse compilado, mostrando, então, as principais alterações cutâneas nos subtipos de Ehlers-Danlos, né? Nos subtipos da síndrome. Depois, quem quiser pode olhar com calma. Ajuda a gente ter essa correlação de cada subtipo.
A pele ela tem essa facilidade da gente ver das alterações serem muito visíveis, né? Então, não só na síndrome de Ehlers-Danlos, mas em toda existe uma interface muito grande da dermatologia com a medicina interna, né? Com outras especialidades. Isso a gente consegue ver muitas vezes. Às vezes é mais fácil a gente identificar o que já está na pele, o que está visível, do que a gente investigar exame de órgãos internos, né, biópsia de músculo. Então, assim, às vezes o achado na pele ele acaba sendo realmente uma pista do que pode estar acontecendo naquele nosso paciente e muitas vezes acabam sendo realmente um auxílio diagnóstico, uma primeira pista do caminho que a gente deve seguir na investigação daquele paciente. Então, essa interface da pele com a parte clínica interna do paciente acaba sendo uma coisa benéfica tanto para o paciente como para os profissionais que o acompanham. Eu trouxe aqui, então, as minhas referências e gostaria de agradecer a atenção, dizer que estou à disposição para dúvidas. Muito bom, Fernanda. Obrigada. Foi excelente.